um sonho, né? Um sonho de dois irmãos, dois empresários lá da cidade de Bauru, o Cláudio Zopponi e o Júnior Zopponi. Qual era o sonho deles? Mudar a sociedade. Esse era o grande barato, o grande sonho deles. Todo mundo em volta deles falava que é impossível, né? Uma integração social de qualidade e de alto nível. O Cláudio quanto o Júnior continuaram com seus sonhos, né? E a BDA, em outubro de 2010, começou a primeira aula de natação. Uma aula com 6 crianças, né? Graças a Deus, o sonho do Cláudio e do Júnior viraram realidade. Hoje nós temos mais de 7.000 crianças no projeto. Hoje, daquela professora de natação, primeira contratada, hoje nós somos 74 profissionais na BDA, todos com carteira assinada, tudo registrado legalmente. A BDA partiu de uma aula de natação para 7 núcleos de atividade. Hoje nós temos as modalidades natação, natação PCD e polo aquático. Nós temos atividades, tem que lembrar direito, nós temos canto, música, aulas de inglês, aula de TI, temos sala de reforço escolar e sala de leitura. Um adendo aí para a sala de leitura, que é o último modelo nosso, e a aceitação foi muito grande pelas crianças. Impressionante como as crianças do projeto encamparam essa ideia da sala de leitura dirigida, foi muito legal. A sala de reforço acadêmico escolar, porque a BDA leva muito a sério essa parte acadêmica. Nós somos um clube, nós somos um projeto, e nós temos a parte acadêmica muito importante. Eu poderia separar a BDA em 2 modelos de negócio. Nós temos o projeto Futuro, que atende a base, que é a negócio todo, e temos a BDA competitiva. Para ter uma noção, hoje a BDA competitiva, nós temos lá 99 bolsistas, sendo 35 universitários. Na base, nós estamos espalhados na cidade de Bauru, em 7 núcleos, como eu falei. Nós temos lá 4 piscinas de 25 metros e temos a nossa arena, né? E temos também 2 pistas de atletismo, uma para treinamento e uma para competição. Essa pista de atletismo é homologada, né? Então nós temos uma estrutura muito competitiva. Poderia falar aqui da parte esportiva da BDA, que é uma parte muito importante, mas a BDA, na verdade, ela educa através de esporte. Esse é o grande barato da BDA, educar através de esporte. E nós temos uma coisa na BDA, que é o seguinte: nós temos alguns protocolos na BDA, né? Um desses protocolos é o seguinte: se a criança não estiver comprometida com a gente não quer ninguém envolvido, quer comprometido, né? Se por acaso tiver 3 faltas não justificadas, a criança é desligada do projeto, porque a fila de espera é muito grande. Vocês viram a quantidade de eventos que eu falei que a BDA proporciona às crianças através da plataforma da BDA, é isso que a gente quer, e tudo inteiramente de graça, nada na BDA. Né? Vocês terem uma noção, eu falei mais de 7.000 crianças. Vocês imaginarem que a BDA diariamente disponibiliza fruta para todas as crianças, protetor solar para todas as crianças, é um número muito grande, né? Você ter uma empresa que tem 74 profissionais dedicados às crianças é um negócio que chama assim a atenção. Eu vou falar assim, ser muito rápido para entrar no impacto. Eu vou dividir a BDA em dois momentos importantes. Ela tem diversos momentos importantes. Eu estou acelerando, eu tenho um prazo a cumprir com vocês, mas vou falar que teve 2 momentos importantes. O momento da construção da arena da BDA, na nossa casa. Alô, por favor, quem está com o microfone ligado aí, dá um mute aí no microfone, quem está com o microfone ligado, obrigado. A BDA construiu a sua arena, quem não conhece, por favor, visite as mídias sociais, é bdabauru.com.br, na sala do Facebook, no Instagram, vocês vão ver o que é a Arena BDA. Isso tudo com dinheiro desses 2 irmãos, com o empreendimento da Zopponi Engenharia, é um negócio impressionante. E a segunda momento importante da BDA, eu digo, a BDA rompeu a barreira de São Paulo, da cidade de Bauru, e veio se instalar aqui no Rio de Janeiro, no Parque Aquático Júlio Delamário, onde hoje eu estou como coordenador, e hoje é um projeto que já tem mais de 1.600 crianças. Né? Então, são 2 momentos, eu digo, muito importantes da BDA. Vou dizer 3, quando a gente começou lá, os 7 momentos que a gente tem as atividades nossas, a construção da arena foi um divisor, um marco, eu digo, não só para a BDA,
mas também é um marco para o esporte aquático brasileiro. Quem teve a oportunidade de ver a quantidade de competições que tem lá, tanto vou dar uma referência para vocês da qualidade do equipamento, que a seleção da Hungria masculina e feminina fez a aclimatação antes dos Jogos Olímpicos de 2016 com a gente lá em Bauru, né? Então, isso são coisas que a gente leva assim, em consideração, muito importante. Outra coisa que eu quero falar, quando a gente veio aqui para o Rio de Janeiro, nós estamos falando no Júlio Lamário, não sei se vocês sabem, mas o parque estava realmente muito deteriorado. Estava muito complicado. O Paulo Zopone, nosso mantenedor, falou: vamos levantar esse parque. E realmente, a BDA levantou o parque aquático, nós chegamos lá, que tinha tudo, tinha praticamente depenado o parque aquático. Não vou entrar, mas a BDA realmente fez um investimento muito grande lá, já passa de R$1 bilhão, isso tudo em nota fiscal, é muito fácil comprovar. Então, eu digo que a BDA realmente ela ajudou muito os esportes aquáticos, está ajudando muito os esportes aquáticos nesse quesito de educação, tanto lá no Júlio Lamário, quanto a construção da sua própria casa, que a gente pode chamar de casa, eu acho que isso é fundamental. Falando um pouco agora do impacto dessa pandemia, vai causar na BDA, por favor. Vamos cortar o som aí, por favor, senão eu não me escuto. Alô, obrigado. O que pode ter acontecido com a pandemia na BDA? Na verdade, uma conversa que nós tivemos internamente, nós vamos estar com um problema muito sério de caixa, porque pessoas podem não concordar com o que eu vou falar aqui agora, mas eu não acredito que as pessoas saiam mais solidárias depois dessa pandemia. Eu não acreditamos com isso. Acho que as associações vão se fechar mais, vão ficar, quem é sócio-atleta, quem não é, vai ficar complicado de praticar atividade em determinados clubes. Algumas coisas vão se fechar. Então, o modelo de negócio da BDA, que é aberto para todos, sem fim lucrativo, por exemplo, nós estamos com um modelo aqui no Júlio Lamário, um modelo de cessão. Nós não recebemos um centavo do governo do Estado, muito pelo contrário, para vocês que a gente aportou aqui. Então, em termos de pandemia, eu acho que a BDA ela tem que se preparar. Eu peço até, estou fazendo um projeto, nós estamos indo no mercado, já fomos, na verdade, nós estamos um pouco adiantado, de parcerias para poder aguentar essa demanda maior que vai vir de crianças que nós estamos entendendo. Então, hoje eu falo para vocês que nós temos uma capacidade hoje para atender 1.600 crianças e esse número praticamente vai dobrar porque a gente acredita que diversos outros modelos de negócio vão fechar, vão ficar muito restritos associados. Eu acho que isso aí é o grande impacto, é um ponto de conversa para a gente debater aqui como vai ser. Na verdade, nós não temos, eu não tenho bola de cristal, não vendo bola de cristal, mas acredito que o mundo não vai sair tão solidário que vai se permitir muita gente circulando para lá e para cá. Então, nós estamos se preparando, já fizemos nossos planos, né? Diversos cenários. Pouca criança, muita criança, ou seja, um cenário razoável, moderável, um cenário de muito consumo, né? Então, nós estamos se preparando para uma mensagem que eu digo, que eu acho que nós vamos ser impactados, sim, com a quantidade excessiva de crianças procurando o nosso projeto. Ok? O Werner está com um probleminha aí de internet. A gente vai continuando aqui, né? Professor mestre Ricardo Cabral, professor do Instituto de Educação Física da Universidade do Rio de Janeiro. Né? Vou pedir, então, para o senhor, né, contar o que tem feito, o que faz ainda pelos esportes aquáticos, dentro, né, e fora do ambiente acadêmico. Boa tarde a todos. Obrigado, Suzana, pela oportunidade. Uma rápida apresentação. Na verdade, eu costumo dizer que eu sempre, no esporte, ao longo desses 20 anos, né, 30 anos, pelo menos os últimos 20, na confederação e em clubes, que dá um somatório aí de quase 30, eu tive uma vida paralela, né? Eu tive uma vida de duas faces. Uma, do ponto de vista acadêmico, que eu já leciono na UERJ há 40 anos, e também, ao mesmo tempo, eu trabalhei com esporte de rendimento, seja com a natação, com o polo aquático, com técnicos, e depois, durante muito tempo, com a gestão esportiva.
Então, eu consigo, particularmente, eu me considero conseguindo ter duas visões diferenciadas do mesmo problema, um do ponto de vista acadêmico e outro do ponto de vista da realidade prática do dia a dia, que muita gente tem, né? E muita gente não tem o outro lado da visão. A gente vive num momento na sociedade até interessante, porque hoje em dia, em função da pandemia, um dos motivos principais que a gente está discutindo isso, vem aí as suas perguntas depois em relação a isso, nós vivemos um momento na sociedade interessante, porque hoje em dia muitas pessoas que não valorizavam o conhecimento acadêmico, a produção do conhecimento, hoje em dia já passam a se preocupar com isso, porque talvez não, com certeza, né, esse conhecimento é que vai dar uma solução, não a curto prazo, infelizmente, mas a médio e a longo prazo para esse assunto, né? E em função disso, o esporte também passa para uma discussão interessante, né? Como vai ser o esporte em função disso? Então, a discussão do ponto de vista acadêmico, ela não passa só pelo ponto de vista da técnica esportiva, do resultado esportivo, ela vai passar também por uma discussão no sentido da sociologia, da filosofia, né, de todos os aspectos que envolvem, né, da economia, do marketing, né, de todas as áreas de conhecimento que vão estar canalizadas, né, para uma resposta futura em relação ao esporte depois da pandemia. Então, na verdade, a minha contribuição aí nesse bate-papo vai ser de uma pessoa que vivenciou o esporte de rendimento durante 20 anos como gerente da Confederação Brasileira de Esportes, participando de todos os projetos da modalidade, culminando, meu último foi o Projeto Olímpico 2016, que a gente fez aí uma participação muito legal dos Jogos Olímpicos e todo o legado que a gente teve nisso daí, e a minha visão do ponto de vista acadêmico, né, da discussão, né, do conhecimento, a partir do conhecimento, do que pode acontecer e do que está acontecendo. Então, a minha contribuição vai ser essa, na verdade, é um balance aí, né, o meio a meio das duas posições, tá ok? Maravilha. Então, vamos lá, né? Vamos começar aqui com as perguntas. Vou perguntar aqui, fazendo uma metáfora da vida de um profissional de educação física, né? Com um aplicativo de GPS, vamos falar do Waze, né? Que é o mais comum, que todo mundo conhece. Imaginemos que todos os anos criamos um ponto de partida e um destino final. Porém, houve um fechamento de várias vias. Tipo, como exemplo, né, a gente teve o adiamento das Olimpíadas para o próximo ano. E todas as nossas rotas, então, ficaram comprometidas. O Waze, né, está ali recalculando o percurso e ainda não fez a estimativa do tempo de chegada. E para vocês, professores, como está sendo esse recalcular a temporada? Quer começar, professor Paulo? Está sem som, Paulo. O som do Paulo não está chegando, não. Desculpa. Ricardo, eu ia te pedir para você começar esse tema e eu faria os comentários em cima da sua explanação, pode ser? Então, vamos lá, beleza. Pode ser. Tem sempre já intimado ali, vamos lá. Suzane, é bem interessante a sua questão. Para o pessoal que está assistindo, vamos deixar bem claro que a gente está falando de esporte. Na verdade, a gente não fala só de um esporte, não existe só um esporte, né? O esporte ele tem três áreas de manifestações. Uma é o esporte de formação, que a gente chama de esporte educacional, que ele também é formativo, se também com viés até de alto rendimento, que pode até ter, como é o caso da BDA, que é um esporte de formação, mas ele tem um viés também no alto rendimento. A gente tem o esporte de lazer e o esporte de alto rendimento, né? Na verdade, a gente, quando fala em esporte, a gente tende a misturar as coisas, mas eu acho que o entendimento deve ser diferenciado. Na pergunta da Suzana, é bem interessante, só que eu colocaria uma coisa um pouquinho diferente ali. Na verdade, quando você falou dos Jogos Olímpicos, vamos falar de esporte de rendimento, né, de alto rendimento. Quando você colocou os Jogos Olímpicos, eu discordo um pouquinho que os Jogos Olímpicos ele não é o caminho. Eu acho que os Jogos Olímpicos, para o esporte de rendimento, é o objetivo a ser atingido, é o local de chegada do aplicativo, né, onde a gente vai querer chegar, né? E o aplicativo, na verdade, ele vai direcionar as pessoas, as instituições, as pessoas, para atingir aquele determinado local, que seriam os Jogos Olímpicos, né? Só que tem um problema muito grave nisso, nessa pandemia. O que acontece? O Waze não pode chegar nos Jogos Olímpicos, né? Que os Jogos Olímpicos acabam, no momento, está fechado, né? Fechou lá. Então, não adianta a gente discutir só os caminhos, né?
sem ter a consciência de que não tem mais os Jogos Olímpicos agora. Em função disso, muita coisa fechou. Não adianta o Waze traçar o Waze traçar uma trajetória sabendo que não vai chegar lá, né? Porque mexeram no local de chegada. Por algum motivo fechou e vão reabrir um pouquinho mais para trás ali, né? Mas o Waze vai ter que chegar lá. Então, o que eu vejo é o seguinte: hoje as instituições esportivas, né? As pessoas que participam diretamente no esporte, é como se a gente estivesse dentro do carro, né? Que o Waze vai estar lá funcionando, o Waze vai estar funcionando, mas a gente não sabe quem está dirigindo o carro, né? É um problema interessante. A gente está dirigindo o carro ou a gente está de carona, né? Se a gente estiver de carona, a gente está no banco do lado do motorista ou está no banco de trás do banco do motorista? Quem é que está mais de carona nesse carro? A gente vai confiar plenamente no aplicativo, vai cair numa comunidade lá, cheia de traficante, vai tomar tiro, como muita gente já aconteceu. Então, a gente está... Isso aí, na verdade, né, você, quem tem estúdio na área de marketing, chama-se da gestão estratégica. A gente vai ter que redefinir o que a gente quer, né? E para redefinir o que a gente quer, a gente tem que saber para onde a gente vai querer ir, né? E no esporte de rendimento tem um buraco muito grande nesse momento, né? Porque, na verdade, será que a gente quer ir mesmo lá naquele local? Será que vale a pena mesmo a gente ir lá naquele local? Será que quem estava de carona no nosso carro, que ia bancar o final da corrida, pulou na primeira esquina, no primeiro sinal ali, pulou? Eu acho que aconteceu isso, né? Tinha muita gente de carona que ia bancar, né, a nossa corrida até o final e saiu. A gente tem que reaprender a seguir, a replanejar, a fazer as coisas, né? Então, essa tua ideia, essa tua analogia foi interessante aí, porque, na verdade, quando você colocou essa pergunta, eu me sinto, né, dentro do carro. Todos nós estamos dentro do carro. E que, falando dos esportes aquáticos, que é a nossa área, será que todos os esportes aquáticos vão estar dentro do mesmo carro daqui para frente? É uma pergunta. Será que cada um vai ter que arrumar o seu carro? Será que o nosso carro aguenta chegar até lá? Então, eu acho que esse momento é interessante, porque é um momento que está todo mundo parado. E o momento que está todo mundo parado, que a gente tem que discutir. Vou pedir aqui uma licencinha para comentar aqui, né? Nossa participante, Angélica Gregório, colocou: maravilhoso, estamos nos desconstruindo e nos reinventando, ampliando nossas redes e criando trocas muito valiosas. É um posicionamento positivo, é exatamente isso aí que a gente está querendo, né? Nosso querido professor Roberto, né, irmão aqui do nosso professor Ricardo: sem saber do real impacto econômico da pandemia, não podemos recalcular nada. No meu entender, serão só suposições até podermos fazer projeções. Mas, infelizmente, nada de concreto, pois tudo funciona através de investimentos de aporte financeiro. Vamos lá. O futuro é diferente, a gente não sabe, a gente não tem bola de cristal. Eu vou concordar com o que está falando, porque eu já falei isso até na minha apresentação inicial. Mas a pergunta que eu falo para você é o seguinte: nós vamos ter que recalcular a rota, fazer um monte de coisa, concordo contigo. Agora, a pergunta é: o passado, que era como a gente estava acostumado, vou falar assim, de esportes aquáticos, a gente está perdendo muito pouco, porque a gente não tinha nada. Bom, se eu for falar em termos de público, de assistência, né? Quando você falou um pouco de marketing, eu acho que a gente vai começar a fazer um monte de marketing pirata aí nessa história, você sabe o que eu estou querendo falar, né? Então, o que eu quero falar para você é o seguinte: para trás é zero. Concorda comigo que é zero? A gente está perdendo muito pouco. O que nós temos que recalcular é como nós vamos chegar lá na frente. Porque para trás eu não tenho público, eu não tenho nada. Quando eu vejo o pessoal falar recalcular a rota, estou falando de uma maneira geral, estou falando de esportes aquáticos especificamente, cara, nós não temos nada para trás, cara. Acho que eu vejo o polo aquático há muitos anos, há 40 anos, polo aquático, esporte aquático, no geral. Posso falar de nado sincronizado, posso falar de saltos ornamentais, a gente pode, já até brincou, a gente pode considerar saltos ornamentais de esporte aquático uma ginástica, um outro grupamento de modalidade esportiva, mas eu acho que nós estamos saindo do zero, Ricardo. Nós vamos sair do zero. Nós temos que dar o pulo na frente para conquistar algo. Você entendeu o meu ponto de vista aí? Paulo, posso colocar, Suzane? Pode, claro.
Paulo, eu vou dizer, eu acho que tudo que a gente aprende, a gente transfere como aprendizado, seja como aprendizado positivo ou como aprendizado negativo. O zerar, eu acho que não é bem a colocação. A gente nunca vai sair do ponto zero, né? Vai ser difícil, até porque já existe uma subcultura esportiva, né, que é do polo aquático, assim como a subcultura esportiva da natação, do nado artístico, do salto ornamental. Existe uma subcultura, existe um público, mesmo não sendo grande, ele existe, né? O que a gente tem que passar, a minha preocupação é que nesse momento da pandemia, que as pessoas estão, teoricamente, sem fazer nada, o esporte está parado. O esporte, do ponto de vista até do marketing, ele precisa da vivência, da experimentação. A pessoa precisa experimentar, né? Para fazer, para gostar, para poder aprender a gostar e para continuar fazendo aquilo. E, no momento, as pessoas, né, estão impedidas de fazer. Né? É diferente até de uma atividade física, de você fazer ginástica com seu pezinho em casa, entrar numa live de uma academia, o pessoal fazendo, mas o esporte não é isso. O esporte tem uma vivência completamente diferenciada. Então, a gente está parado, não resta a menor dúvida que está parado. Mas eu acho que a gente devia estar parado, não do ponto de vista de já estar pensando do que vai fazer. A gente só esperar acabar a pandemia para ver o que vai fazer, eu acho isso uma colocação muito ruim. E do ponto de vista de fazer uma análise de ambiente, qual é a nossa realidade, né? Para quem gosta aí da Batis SWOT, aquela coisa, né? Fazer o quê? Ver quais são os ameaças que a gente tem que ter na frente, quais são as nossas oportunidades, que a gente tem muitas, e saber exatamente quais são os nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes. Por exemplo, você citou o polo aquático, a natação já está num patamar diferente, ela tem um público que já se sustenta. Infelizmente, o pessoal do polo aquático talvez não gosta muito de escutar, você até falou ali, o que o polo aquático vai perder na pandemia? O polo aquático do Brasil? Particularmente, não vai perder nada, vai perder treino. Treino da pessoa estar em casa, aí eu destreino, aí é a questão técnica, é a questão da preparação física, que pode ser recuperada. Mas, do ponto de vista do marketing, o que a gente vai perder? O polo aquático tem público? Não tem. 20 pessoas que vão lá assistir. O polo aquático tem patrocinador? O polo aquático não tem patrocinador. Então, o que o polo aquático vai estar perdendo? Não vai estar perdendo nada. Não tem público, não tem patrocinador, não tem mídia, né? Então, é a hora da gente estar tentando mostrar para o pessoal que não conhece o polo aquático um outro esporte. E a gente não está fazendo isso nem no nado artístico, nem no salto. A natação também está parada, eu vejo que a natação está parada, né? Então, isso aí a gente tem que começar a pensar lá na frente, mas já fazendo alguma coisa agora. Só quantos discursos, não, quando acabar, nós vamos fazer isso. E quando acabar, não, já foi. Né? Tem que estar pensando então, agora. Professor, eu vou então, vamos então aqui dar uma, né, vamos continuar interagindo. O que a nossa participante Érica Godoy aqui nos coloca, né, é justamente completando e complementando isso aí que o professor estava falando, né, que as suposições são bem importantes, que é isso aqui que a gente está fazendo, como se fosse um brainstorming para as ideias virem surgindo. Eu acredito que o Marco Aurélio, né, ele está perguntando aqui para você, Cabral, com relação aos esportes aquáticos, como direcionar a rota, né, no que tange ao marketing. E aí, fazendo aqui a segunda pergunta, né, que a gente está programado, eu acho que você vai conseguir responder ainda melhor. Então, assim, qual a ideia, né, da gente comentar agora? É que dentro desse cenário competitivo, né, justamente aí, antes mesmo da pandemia, algumas das instituições gestoras, como os clubes, as confederações e as federações, já estavam convivendo com um momento financeiro desafiador, né? Porque após as Olimpíadas do Rio 2016, nem todos os investimentos de patrocínios e leis de incentivo foram renovados. Então, tornaram, né, os torneios e os campeonatos de esportes aquáticos a principal entrada financeira para sustentar as modalidades. E nesse momento de quarentena, né, com o cancelamento dos treinos, com o cancelamento dos eventos esportivos, com a incerteza de quando e em que situação vão poder retomar, né, já notamos assim, né, eu trouxe aqui 2 exemplos de iniciativas que estão acontecendo. A gente tem como exemplo aqui a feijoada online do Inspara, que é o Instituto de Inspiração para Desportivo, que está programado para acontecer agora nesse final de semana. Eu vou colocar o perfil deles aqui para quem tiver interesse ir lá no Instagram deles, é @inspara.instituto,
para entender mais ou menos qual é a proposta do que o Inspara está fazendo, né, com essa feijoada. E também o primeiro torneio de nado online para a categoria Master, né, que está sendo proposto pela Federação Aquática do Rio de Janeiro, com a previsão para acontecer nos dias 30 e 31 de maio. Também, quem quiser saber e entender mais sobre esse evento, o boletim está no site da Federação Aquática e as instruções estão sendo dadas pelo professor Djan Madruga no perfil do Instagram da Federação, que é @fargeoficial. Eu vou colocar aqui no chat também. Então, professores, como vocês veem essas iniciativas, né? De uma certa maneira, né, professor Ricardo, já tem algumas pessoas aí fazendo isso aí que você acabou de comentar. Vamos começar a fazer agora o que tem que ser feito. Com a palavra aí para vocês. São duas coisas bem distintas. A gente cuidou do nosso público, dentro da possibilidade, com ajudas que a gente faz, né? Com cestas básicas, a gente cuidou do nosso público, fizemos ações para manter as crianças vivas e ligadas ao projeto, com ações de novinho de Páscoa, aquele negócio todo. Mais de 1.000 crianças foram lá na arena buscar seus ovos de Páscoa e diversas coisas. O que eu fico achando importante não é a gente vender a BDA para as crianças. Eu preciso, na verdade, nesse momento de pandemia, vender a BDA para quem não conhece a BDA. Isso aí que é o grande segredo nosso. Não adianta a gente ficar falando, fazendo as coisas para o público interno nosso. Lógico que nós da BDA temos curso de atualização, fizemos diversas coisas, as crianças lá continuaram fazendo as suas aulas de música online, a orquestra lá se juntou, fez as aulas de inglês, a aula de TI, tudo continuou. O que eu acho importante é, nesse momento, a gente vender as nossas atividades do lado de fora. Tá certo? Eu acho que essa iniciativa da federação, a do NADO, de fazer iniciativas online, que é o que é possível no momento, já que presencial é impossível agora, eu acho que é válido. De que maneira é que a gente tem que parar e planejar um pouquinho, né? Vou falar especificamente da Federação Aquática. Eu achei a ideia muito legal. Achei algumas coisas no formato que podia ser melhorado, mas eu acho válido. Eu acho que tem que ser incentivada esse tipo de ações. Quanto mais a gente sair para fora, para públicos que não seja o consumidor das nossas atividades, é importante. Eu acho que nesse momento de pandemia, se eu tivesse que deixar uma mensagem, nós teríamos que aumentar a quantidade maior de consumidores do nosso produto. Acho que a gente não forma consumidores, a gente só fica olhando para o nosso atleta, para o nosso técnico e esquece que precisamos de consumidores na modalidade. Eu acho que esse momento de pandemia está sendo muito bom e muito rico para isso. Okay? Só antes do Ricardo completar, é só para explicar aqui que algumas pessoas ficaram com dúvida. Essa proposta da Farge é de natação, não é de nado. É porque o nome do campeonato é primeiro torneio de nado online, né? Fica parecendo que é de nado artístico, mas não é. É de natação para a categoria Master. Professor Ricardo, quer comentar essas iniciativas? Olha, eu quero sim. Eu acho que todas as iniciativas são válidas, ela tem que ter um objetivo bem definido, né? Eu acho que nesse momento que as atividades esportivas estão paradas do ponto de vista prático, ela não precisa estar parada do ponto de vista de ampliar o nosso campo de relacionamento e de divulgação do esporte. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que as pessoas estão, de uma certa forma, os atletas, eu vejo técnicos nas suas tentativas, estarem sempre promovendo e vídeos e bate-papos e alguma coisa nesse sentido, e manter a chama do esporte acesa. Eu estou sentindo falta, na verdade, desse tipo de ação do ponto de vista institucional. Isso aí que eu tenho sentido falta disso, e uma certa coordenação nisso daí. O Paulo colocou uma coisa interessante, né? O esporte, né? Nós, nesse momento, devíamos estar preocupados em atrairmos mais consumidores para o nosso esporte. Hoje em dia, se fala muito do consumo esportivo, é uma indústria fortíssima, e nós somos consumidores de esportes, e a gente, na verdade, nesse momento, está muito mais preocupado em manter o que a gente tem
ou de não perder, do que aproveitar outras oportunidades. É uma oportunidade que as pessoas estão em casa sem saber o que fazer, sem saber o que ver, e às vezes estão aí com a internet o dia inteiro e não tem uma oportunidade de conhecer algo diferente. Então, acho que nesse sentido, a gente está perdendo as oportunidades. Ontem eu vi ontem ou anteontem, circulando no Face, né, umas postagens, e começou, não sei se começou no Brasil, começou na Europa, o waterpolo e o not die, quer dizer, o polo aquático não vai morrer. E no Brasil começou a circular, o pessoal falava, o polo aquático não vai morrer. A pergunta que eu falo é a seguinte, não vai morrer, tudo bem, mas vai viver respirando por aparelho, né, a vida inteira, né? O que a gente tem que fazer para ele, o polo aquático não morrer, mas viver bem, não é nem sobreviver ele vai, porque vai ter aquele público que vai na escolinha do clube, vai pagar, vai fazer a escolinha, vai ter o campeonatozinho, vai ter aquela coisa, mas a gente não vai sonhar, a gente não vai sonhar mais alto, né? Então, e quando a gente fala, na verdade, do consumo, o consumo, do ponto de vista de marketing, o consumo ele tem três aspectos interessantes. Um aspecto afetivo, o aspecto cognitivo e o aspecto comportamental. E o Paulo, de uma certa forma, ele falou nessas três. Eu estou um pouco mais didático, porque, né, que eu falei com vocês, né, a minha vida acadêmica me obriga a ser um pouco mais didático. Então, o aspecto afetivo ele é importante. Como as pessoas vão se relacionar, vão se interagir, como ela vai se identificar com a modalidade, até com uma modalidade que ela não conheça. Puxa vida, passei vendo a internet, é uma coisa bacana, né? O aspecto cognitivo é o aspecto de você conhecer aquilo, você vai aprender sobre aquilo, você vai ter informação. E o aspecto comportamental vai ser lá na frente, ela vai fazer. Quando acabar a pandemia, ela vai querer ir lá na piscina fazer o nado artístico, vai querer ir lá fazer natação. Então, a gente vai formar novos consumidores nisso daí. Então, a gente está perdendo tempo, não do ponto de vista do fazer. E fazer está todo mundo em casa, ninguém pode fazer. Mas o aspecto afetivo, né, e o aspecto cognitivo de conhecer, a gente está perdendo tempo nisso. E as plataformas digitais, as mídias sociais, estão aí para isso, não está sendo aproveitado isso com muita ênfase, né, ou com muita coordenação do ponto de vista institucional, que eu estou falando. Então, assim, só para ver se eu compreendi qual é a fala do professor. Você vê que as pessoas até estão fazendo alguma movimentação, mas continuam vendendo para o próprio público. Então a perda de oportunidade, no seu ponto de vista, é justamente tentar angariar novos participantes, novo público, né? Novos espectadores e praticantes para as modalidades. E aqui, é exatamente isso. A gente tem uma pergunta que já muda um pouquinho, né? Já vai mudar um pouquinho sobre essa questão do que fazer, mas dentro de calendário. Professor Roberto pergunta aqui para vocês, como vocês fariam o calendário se tivessem um budget adequado? Realocariam as competições paradas pela pandemia ou começariam praticamente do zero, uma nova temporada? Claro aqui que cada modalidade vai ter a sua particularidade, e aí vocês podem responder dentro do entendimento e experiência de vocês. E aí? Bom, foi o Roberto Cabral, não sei quem foi que perguntou. Foi, professor Roberto Cabral está perguntando aqui. O que vocês acham aí? Uma certa, zera tudo? Uma certa pegadinha. Zera tudo e começa outra vez? Ou talvez, como se vocês não estão muito dentro do... não, Roberto Chiappini, desculpa. Roberto Chiappini. É porque aqui não aparece, né? Não aparece o nome de todo mundo. Desculpa, tudo bom, Chiappini? Roberto Chiappini. Obrigada pela pergunta. Chiappini, obrigada é o Chiappini, o italiano. Tá bom. Vou responder, Chiappini. Antes de mais nada, há muito tempo que eu não falo contigo. Legal aí. Mesmo não estando te vendo aqui, um grande abração para você aí. Chiappini, eu acho que cada competição ela tem um objetivo, e as competições, na verdade, elas são preparatórias sempre para uma competição maior, a menos que a gente esteja falando dos Jogos Olímpicos ou no Campeonato Mundial, que são as biggest competições, os mega eventos da nossa modalidade. Acho que a partir do momento que a gente não tem ainda definido uma competição-alvo, as competições principais, a gente fica com muita dificuldade de fazer as outras competições que vão servir de preparatórias para essa. E que adianta eu fazer uma competição agora forte, que ela vai se encerrar nela mesma, né? Então, eu acho que o que a gente vai ter que fazer daqui para
frente, o que a gente vai ter que fazer. Você acha que eu não estou fazendo nada? Minha função hoje em dia é só levantar discussão. O que eu acho que as instituições daqui para frente vão ter que fazer é esperar, nesse momento, o que vai ser definido de forma mais concreta, para poder, na coletividade, discutir o que tem que ser feito, e até mesmo priorizar determinadas coisas. Eu vou dizer o seguinte, Chapini, eu sou crítico, você me conhece, a gente trabalhou muito, 20 anos na borda da piscina aí, seleções, então você sabe que eu sou bem crítico. Às vezes eu escuto as coisas e às vezes eu escrevo, às vezes eu não escrevo, às vezes eu não me permito para poder não criar nenhuma área de atrito, mas eu li outro dia de um atleta da Seleção Brasileira de Polo Aquático dizendo praticamente que, como está todo mundo parado agora, quando começar estaremos começando no mesmo nível. Quer dizer, eu acho isso uma grande loucura, porque o fato de uma seleção húngara parar 2 meses e a seleção brasileira parar 2 meses não quer dizer que daqui a 2 meses nós voltarão no mesmo nível, porque nós já tínhamos anteriormente um nível diferente. Pode-se perder alguma coisa em termos de preparação física, de treinamento, agora, em termos de recursos, né? De localização, estrutura socioeconômica. Europa, daqui a 2 meses, sua filha joga lá, daqui a 2 meses, sua filha já fez mais jogos do que a seleção em 1 ano. Isso vai recuperar de forma muito mais rápida. Então, esse desnível que a gente tem técnico, vamos dizer assim, dos demais centros, seja no nado artístico, seja no polo aquático, até mesmo na natação, que vai ter menos recursos para competições, esse desnivelamento, ele tende a aumentar. Eu acho que nós vamos ter que correr, se a gente quiser chegar mais próximo deles, vamos ter que correr muito mais atrás. Se eu os colocasse numa escala de 0, mais 1, mais 2 e mais 3, ou de 0, menos 1, menos 2, menos 3, isso ainda é um trabalho até interessante de pesquisa, em termos de expectativa de resultado, né? Existe uma teoria de marketing que se chama de confirmação da expectativa. Se eu perguntar para hoje, eu fizer uma pesquisa para muitas pessoas hoje, marca 0, 1, 2, 3, qual é o nível de separação técnica que existe entre um país europeu e o Brasil hoje? Daqui a 2 meses, a gente tentar ver como é que essa distância aumenta. O que você considera hoje? Daqui a pouco a gente marcou hoje um positivo, daqui a pouco ele está marcando um negativo. Se os caras estão no 2 ou 3, a nossa distância diminuiu, aumentou mais ainda. Porque lá eles vão ter muito mais condições, apesar de terem parado. Então, nós temos que criar estratégias para poder, se a gente quiser competir, nós vamos ter que nadar muito mais atrás. Correr atrás é difícil porque ele não está no nosso esporte de água, né? Vamos ter que nadar mais atrás. Ô, Ricardo, vou fazer Ricardo, vou falar do calendário nacional. Eu não entendi a pergunta se for a nível de calendário nacional. A nível de calendário internacional, eu concordo com você, assina embaixo. Toda competição tem um porquê. Por que eu estou competindo? Qual é a finalidade dessa competição? Eu não discuto isso. Mas voltando ao tema da pergunta, sim, eu acho que tem que ter um calendário, tem que ter a competição no segundo semestre. A partir do momento que a gente saia dessa pandemia, né, em termos de consumo interno, estou baixando o problema doméstico nosso, acho que em todas as modalidades vai ter que se fazer competição esse ano. Vai realocar a competição? Sim. O calendário nacional sempre foi dividido em primeiro semestre e segundo semestre. Com certeza, o primeiro semestre já foi para a Alfagro. Agora, o segundo semestre, a gente tem que pensar como que realmente vai ser efetivado. Eu acho que, em termos domésticos, calendário nacional, eu acho que a partir do segundo semestre a gente vai estar funcionando. Se vai começar em julho, ou se vai começar em agosto ou setembro, não sei. Aí nós vamos ter que ajustar em reunião de treinadores de cada modalidade. Acho que tem que ter competição nacional, tem, por diversos motivos, até para justificar o salário dos treinadores. Isso aí, muito obrigada. Eu vou deixar aqui agora um espaço para ver se alguém mais quer fazer algum tipo de pergunta, né? Tem aqui um comentário da Angélica, né? Que houve uma ação do nado artístico dos Estados Unidos, e aí vou levar um pouquinho para o marketing, né? Os Estados Unidos é excelência em marketing, então o que eles fizeram, né, no último final de semana? Reuniram atletas de seleções do mundo inteiro, né? E montaram um treino fora d'água e tudo mais. Foi super interessante, né? E agora tá online no YouTube. Tá online no YouTube, não. Subiram para o YouTube, né? Foi feito ao vivo e tá lá no YouTube, já tem mais de 30 mil visualizações.
Mas, como eu disse, Angélica, que a gente está comentando aqui, foi uma coisa feita para o nado. Essas visualizações certamente foram de pessoas do nado artístico. Não é alguém do polo aquático que entrou para assistir, ou, por exemplo, alguém do basquete, né? E aí a gente fica novamente consumindo dentro da gente. E a ideia, assim, da gente estar aqui hoje pensando é pensar como que a gente vai fazer para atrair gente, como é que esses eventos vão acontecer dentro da dinâmica da saúde, né? Os esportes individuais, como por exemplo a natação que nada cada um numa raia, se no caso de um evento, as pessoas estão relativamente isoladas, mas e o nado e o polo que são de equipe? Será que as pessoas vão querer se juntar novamente? Quanto tempo e qual vai ser o impacto disso depois? Então, a nossa reflexão em cima disso também. Professor Ricardo ou professor Paulo querem falar sobre isso? E aqui está aberto também para vocês colocarem a opinião de vocês. Eu acho que, como eu falei, como eu disse no início, o esporte ele é diferenciado. O esporte, eu não gosto muito de usar esse termo de vender o esporte, mas você divulgar o esporte, promover o esporte, ele tem que ter ações estratégicas diferentes, principalmente porque o esporte trabalha com uma coisa importante, ele não só não é trabalhar no sentido, ele desperta uma coisa interessante, chama-se emoção. O esporte, ele emociona. Essa semana eu vi uma imagem muito interessante, ontem, de uma equipe de polo aquático que voltou aos treinamentos na Sérvia, e o técnico dando uma preleção na arquibancada, com os atletas bem de cabeça baixa, separados mais ou menos 4, 5 metros um do outro. Quer dizer, então, aquela imagem para mim foi muito emblemática, porque o esporte dentro do seu aspecto funcional, existe teoria da sociologia que fala em aspectos do funcionalista, o esporte ele cumpre um papel funcional, ele serve como instrumento de alguma coisa, né? E esse instrumento de alguma coisa, ele se refere ao companheirismo, à aproximação das pessoas, interação das pessoas, né? Você se tornar mais afetivo em relação ao contato das pessoas. Então, isso aí o esporte ele vai perder. Ele vai perder esse momento grande. A gente não sabe até que ponto ele vai recuperar isso lá na frente, né? E o esporte ele vive de público, de interação de público, de emoções do participante e com o participante ativo e o participante passivo, né? Que é o espectador, telespectador, é o internauta. Então isso daí é importante. Nós vamos perder isso. Nós vamos perder isso aí. Já perdemos. Só para fechar, eu li uma pesquisa essa semana do esporte profissional americano, fizeram uma pergunta na NBA em relativo ao público, se quando a NBA abrir as portas, né, para o público, quantos por cento das pessoas estariam interessadas em voltar de imediato. E essa minha surpresa foi grande ao ler aquilo. 72% das pessoas disseram que não voltariam de imediato, porque elas têm uma coisa simplesmente que foi desenvolvida nesse período chamado medo. Todo mundo com medo de interagir, né? Então o esporte vai perder nisso. Ricardo, eu vou fazer uma colocação de novo para você. Foi até uma ideia sua que eu achei super interessante e até debati com o meu time essa conversa. O meu grupo mesmo, né, da BDA, a gente fez aquela ação que todo mundo viu aí. Eu falei para você, né? Coisa simples de ser pensada, não pensaram, né? Entendeu? É uma coisa assim, impressionante. Eu comentei até com o meu time isso. Cara, por que a gente não interagiu com os demais? Por que eu não passo uma bola de polo aquático, recebo uma bola de voleibol, uma de basquete, futebol americano? Tem N modalidades. Então, uma coisa simples que a gente podia ter mudado e daria uma visibilidade incrível para o nosso esporte, até voltando àquela brincadeira do marketing pirata, né? Eu ia entrar na carona do voleibol, do basquete, do futebol, ia botar todos os esportes coloridos. Sim, mas tem tempo. Essa ideia ontem, tem tempo. Então, você falou isso comigo, você falou ontem no nosso bate-papo, eu já anotei e estou querendo botar em prática. Isso aí, porque eu acho fundamental a gente fazer isso, porque, na verdade, eu vou botar... Se deu 30 mil naquele vídeo lá do nosso comisado, eu acho que eu vou conseguir botar todos os esportes nesse negócio aí. Não sei porque eu vou botar um nado sincronizado lá, a menina levanta a perna, o garoto do salto mergulha, o do polo passa a bola, do futebol. Quer dizer, a gente bolar, fazer uns clipes aí com o profissional fazer esse negócio, mas essa ideia de interagir as modalidades e a gente aproveitar e vender os nossos esportes aquáticos
atrelado a outras modalidades que têm mais visibilidade, é fantástico. Muito bom, muito bom. Vocês querem falar mais alguma coisa? Nosso encontro está incrível. Tudo que é bom dura pouco. Acho que é a melhor pergunta, né? Se alguém tiver fazer mais uma perguntinha para fechar, seria melhor do que a gente falasse aí. Não, a gente não tem outra pergunta para hoje, não, porque a gente já está aqui com 50 minutos. As pessoas aqui estão se posicionando, agradecendo. Roberta está dizendo aqui que está muito feliz de rever as pessoas que são importantes para os esportes aquáticos. Roberto Cabral dando parabéns pelas colocações. Está na torcida aqui que na volta reinventemos nossos esportes. A gente está querendo dizer aqui que não estamos querendo reinventar na volta, a gente já está pensando nisso nesse momento, né? A ideia é essa. E a gente quer agradecer aqui a presença de todos. Sem vocês aqui para ajudar no nosso debate, isso não faria sentido. A gente espera que realmente a gente consiga trazer uma sementinha para todo mundo aqui se unir, se movimentar em prol, né, dos esportes aquáticos. A nossa ideia é semana que vem estar de volta, ter mais pessoas, né, vindo aqui, entrar em contato com a gente, criar um cenário novo para a gente definir aí como vai ser a nossa vida profissional. A gente realmente não sabe o que vai acontecer, a gente só pode ficar aqui imaginando. Então, quero passar aqui a palavra para o professor Ricardo, para ele fazer os aportes finais aí. Depois o professor Paulo coloca aí também a sua finalização. E vamos lá. Bom, em primeiro lugar, agradecer a você pela oportunidade. Eu acho que é uma coisa, uma ação muito interessante. E, como você colocou, vai ter uma continuidade, né? Eu vou me permitir a confidenciar uma coisa que a gente conversou, e quando você me mandou o esboço, né, por WhatsApp do que seria, eu fiz uma pequena sugestão: não põe só a palestra ou o título que você colocou. Eu falei para você coloca primeira. E sempre que você coloca a primeira, né, já cria expectativa de quem está vendo e ter a segunda. Se não tiver, já não teve. Não vai ir para ele, mas pelo menos já vai criar a expectativa de ter a segunda. Então, mas com certeza vai ter a segunda. E agradecer a quem escutou a gente aí, quer dizer, quem opinou, quem fez perguntas, né? Eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para levantar algumas discussões importantes em relação ao que vai acontecer. A gente tem várias óticas, a gente não pode ver o esporte só pela ótica do resultado esportivo, do desempenho esportivo, da técnica esportiva, da biomecânica. A gente tem que ver o esporte pela ótica da sociologia, pela ótica do marketing, da economia, os impactos econômicos do esporte. A gente não discutiu, né? Eu tenho até pessoas que a gente pode colocar aí para dessa discussão do ponto de vista do impacto econômico, né? Para fazer isso, talvez ele esteja vendo aí, comece até a rir, porque ele tá bem entrosado nisso daí. Então, a gente tem que discutir o esporte sobre essas várias óticas. Eu acho que isso é importante. E a minha contribuição hoje em dia é mais do ponto de vista até acadêmico do que da borda da piscina, apesar de eu ter passado 40 anos na borda da piscina, envolvido com o esporte de rendimento. Ainda estou envolvido, mas indiretamente, só a nível de informação. Informação é tudo. Como diria, né, o conhecimento é a chave para a liberdade. Professor Paulo. Eu queria agradecer também a oportunidade, que você deu para a gente estar aqui hoje falando, debatendo um pouco sobre nossa visão do esporte, né? Eu queria falar com todos que aproveitem a plataforma da BDA, né? Uma plataforma muito interessante de educação através do esporte, né? Para as crianças, basicamente, essencialmente para as crianças. Nós estamos lá por elas e para elas, né? Então, que a plataforma da BDA está aberta. Ela é uma plataforma contínua, ela está sempre em movimento, nunca está fechada, né? Então, todos que quiserem usar a plataforma, ela está aberta para a educação através do esporte. Eu estou na parte operacional, cuido da parte operacional, trabalhei lá com o Ricardo mais de 20 anos na Confederação, como coordenador de seleções, era da parte operacional. Hoje eu estou como coordenador na parte operacional do projeto também, né? Então, nós estamos lá, a gente brinca na borda da piscina todos os dias trabalhando com criança. Então, a mensagem é essa:
A BDA está aberta, a plataforma da BDA de ensino ela está aberta. Usem e abusem da BDA. Ok? Boa tarde, foi um prazer. Ó, eu coloquei aí o link da página da BDA para quem tiver interesse. Eu gostaria de verdade de agradecer a todo mundo aqui. Eu vou ler o nome dos participantes, porque nós temos 16 aqui, e tem muita gente aqui da área acadêmica, a gente fica super feliz. Selma Souza, muito obrigado. Érica Godoy, muito obrigada. Janaína, Roberta, Roberto Cabral, Rodrigo de Paula, professora Sônia Ercovitch, muito obrigada por estar aqui com a gente. Professor Guilherme Tucher, muito obrigada. Professor Valdir Ramos, Jamile. E é isso, gente. Tiveram outras pessoas que entraram e saíram, muito provavelmente porque a conexão da internet às vezes fica meio ruim. Mas é isso aí. Muito obrigada de verdade pela oportunidade que vocês me deram da gente estar aqui junto, professor Ricardo, professor Paulo. Infelizmente, o professor José Werner não conseguiu. Mas, né, fazer o quê? Na próxima a gente tenta mais uma vez. Obrigada de verdade. Ok. Um abraço. Valeu, um abração. Tchau. In the lap 2, it's lead for Australia in first. And she just looks so ecstatic again on the ballet legs.